Olá, minha gente! Estamos começando o programa Tarde Boa. E é isso que eu desejo para você, é isso que eu desejo para a família Evangelizar. Que a sua tarde, ou melhor, o seu finalzinho de tarde seja extraordinária. Não sei se você já chegou do trabalho, se você está aí largadão no sofá, está na cozinha tomando aquele café, mas eu quero acolher você. Você que nos acompanha em todo o Brasil, Curitiba, região metropolitana, Maringá pelo canal 31, Fortaleza pelo canal 21. Quero acolher vocês que nos acompanham na região centro-oeste, sudeste. Sejam todos bem-vindos. Quarta-feira é dia de nós falarmos sobre autismo aqui no nosso programa. Estamos com essa série tão importante. Muitas pessoas precisam saber de fato o que é o autismo, como ajudar tantas famílias, tantas crianças, tantas mães atípicas, pais atípicos. E essa é a nossa intenção aqui na TV Evangelizar, através do nosso quadro. Vamos falar também sobre esporte no segundo bloco. Vamos falar sobre vôlei e também vamos ver os assuntos que estão em alta no nosso país. Roda a vinheta! Gente, cada vez mais é necessário nós entendermos. Quando eu falo nós, é toda a sociedade, todos nós precisamos nos informar e conhecer cada vez mais. Hoje, por exemplo, nas minhas redes sociais, uma avó me passou uma mensagem, daqui a pouco vou ter que conversar com o doutor sobre isso, desesperada. Como que eu faço? Eu tenho certeza que meu netinho, ele deve ter o autismo, mas os pais não aceitam. E é uma realidade aí de muitas pessoas, Brasil afora. Mas aqui na TV Evangelizar, no programa Tarde Boa, nós queremos levar esse assunto para dentro das nossas casas, para a sociedade de forma em geral. Nós vamos acompanhar hoje um VT como introdução para o assunto que nós vamos falar hoje, o tema dentro do autismo, que é justamente os níveis de suporte. Roda o VT. Os níveis de suporte no autismo são nada mais que uma classificação do DSM-5, a quinta edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, para descrever o grau de apoio necessário para um autista. Essa divisão é baseada na intensidade dos sintomas, no quanto o autismo compromete a funcionalidade do indivíduo, ou seja, no quanto aquele autista necessita de apoio terapêutico para se desenvolver. E por que esses níveis são tão importantes? Por diversos motivos, mas o principal deles é para nortear o plano de tratamento individual. Sabendo o nível de suporte, a equipe multidisciplinar consegue estabelecer de forma mais assertiva os objetivos, as estratégias e a intensidade dos estímulos terapêuticos. Tá aí então a introdução ao nosso assunto. Na última quarta-feira nós tivemos aqui o doutor Paulo Liberalesso, ele que é neuropediatra, e nós vamos dar continuidade hoje aqui com o doutor Paulo. Olá, doutor Paulo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa Tarde Bom, alegria ter o senhor aqui novamente conosco. William, obrigado pelo convite sempre, é sempre uma alegria estar fazendo parte desse processo tão importante para a gente falar de um tema que é tão relevante socialmente hoje, que é o transtorno do espectro do autismo. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Doutor Paulo, vamos falar sobre níveis de suporte, mas eu sigo as suas redes sociais, né? E eu começo falando algo que o senhor praticamente repete todas as semanas. As pessoas falam de leve, nível leve. Leve para quem? Contigo a palavra. Esse é um termo que eu sempre digo, né? Ele é um termo que ele chega a ser pejorativo. Quem tem uma criança em casa com autismo nível 1 de suporte, que antigamente era chamado de autismo leve, sabe o tamanho da dificuldade que é você ter uma criança mesmo no nível 1 de suporte. Adolescentes, jovens e adultos no nível 1 de suporte, eles enfrentam enormes problemas de adaptação social. Então, esse termo leve, eu sempre digo que ele chega a ser, às vezes, ofensivo, né? Para quem tem essas crianças, para quem convive com essas pessoas verdadeiramente. Bom, vocês viram ali a Maíra falando, né? Quando a gente pensa nessa classificação do transtorno do espectro do autismo, existem basicamente duas classificações que a gente usa. Uma é essa de níveis de suporte, em que a gente divide em nível 1, nível 2 e nível 3. Essa classificação dos níveis de suporte, ela começou
por volta de 2012, 2013. Antes de 2012, 2013, a gente usava o termo leve, moderado e profundo. Esse termo ele caiu em desuso e ele realmente não deve mais ser utilizado hoje em dia, né? Então, o autismo nível 1 de suporte seria aproximadamente o que antigamente era o leve, o autismo nível 2 de suporte seria o que antigamente seria o moderado e o autismo nível 3 de suporte seria o que antigamente seria a forma grave do transtorno do espectro do autismo, né? Quais são basicamente as alterações, né, as características de cada nível? No autismo nível 1 de suporte, é aquele autismo que, na imensa maioria das vezes, o diagnóstico não é feito na infância. Por quê? Porque os sinais e sintomas que caracterizam o autismo nível 1 de suporte, eles vão ficar muito mais evidentes numa criança grande, num adolescente e, às vezes, num adulto. Então, por incrível que pareça, hoje a gente tem uma legião de adultos sendo diagnosticados com autismo, na sua grande maioria, o autismo nível 1 de suporte, né? Por quê? Porque não se conseguia perceber esses sinais e sintomas mais precocemente. Então, são pessoas que vão desenvolver razoavelmente bem a fala, são pessoas que vão conseguir manter interações sociais com comprometimento, mas até de uma forma razoável. Quando você fala do autismo nível 2 de suporte, aí a gravidade do transtorno já fica muito mais evidente, né? Então, no autismo nível 2 de suporte, essas pessoas elas podem conseguir elaborar frases, mas essas frases já vão ser frases muito mais simplificadas. Algumas pessoas com nível 2 de suporte não vão conseguir elaborar frases, vão utilizar somente palavras para comunicação, e a interação social no nível 2 de suporte ela já é bastante comprometida. No autismo nível 3 de suporte, aí a gente está falando de uma criança, de um adolescente, de um jovem, do adulto, que ele é totalmente dependente de cuidados de terceiros. Por quê? Porque na imensa maioria das vezes essas pessoas não vão desenvolver a comunicação através da fala e vão ter enormes dificuldades de interagir socialmente com outras pessoas. Uma coisa muito importante também, que eu sempre gosto de ressaltar, William, é que no autismo nível 1 de suporte, você não tem deficiência intelectual. A partir do autismo nível 2 de suporte, então no nível 2 e no nível 3, o risco de, além do autismo, você ter uma deficiência intelectual é enorme. No nível 3 de suporte, a imensa maioria dos indivíduos autistas vão ter deficiência intelectual, né? E é claro que a deficiência intelectual, quando ela vem junto com o autismo, ela dificulta sobremaneira o aprendizado. Ô, doutor, qual o tratamento ali agora para cada nível de suporte? Perfeito. O tratamento, na verdade, para todos os níveis de suporte, ele é baseado numa ciência que a gente chama ciência ABA. ABA é de análise aplicada do comportamento. Perceba que o tratamento do nível 1, do nível 2 e do nível 3, ele sempre vai ser feito pela mesma ciência que a ABA. O que vai mudar é o que é que você vai ensinar. Por exemplo, no nível 1 de suporte, você pode ter uma criança que ela sabe falar. Se ela sabe falar, você não vai precisar colocar no teu ensino, no teu programa de ensino, aprendizado de fala. Ela já sabe falar. No nível 2 de suporte, praticamente 100% vai ter comprometimento de fala. No nível 3, 100% vai ter comprometimento de fala e comunicação. Então, você vai usar a mesma ciência, que é a análise do comportamento aplicada. O que vai mudar, dependendo do nível, é o que é que você vai ensinar para essas pessoas. Você falou de um caso, William, se você me permitir, que eu gostaria de comentar, que é dessa senhora. É dessa senhora que parece que ela tem um netinho de 4 anos e me parece que ela percebe algumas alterações, algumas características na criança e ela não sabe bem como chegar, né? Isso é uma coisa muito comum, né? Isso acontece com muita frequência e muitas vezes os professores, viu? Muitas vezes os professores na escola, que eu sempre digo, professora, ela não sabe fazer diagnóstico, mas professora tem um olhar totalmente treinado. Por quê? Porque ela fica olhando criança típica o dia inteiro. Então, quando ela vê um neném que ele tem alguma característica diferente, alguma característica atípica, muito rapidamente a professora pega. E aí surge um dilema para essa mulher, para essa professora, que é o seguinte: eu falo para a família ou eu não falo? Se eu não falo, eu posso estar comendo bola e atrasando um diagnóstico. Se eu falo, a família pode se ofender, porque o termo autismo, o termo deficiência intelectual,
tem algumas famílias que se ofendem com isso, né? Há um primeiro momento, porque não conhecem ainda o transtorno. Então, o que eu sempre digo é assim, quando você quiser dar uma dica para alguém a respeito de autismo, de deficiência intelectual, não usa os termos, não fala autismo, não fala deficiência intelectual, porque ainda não existe esse diagnóstico. Você pode abordar da seguinte forma: olha, eu estou percebendo que as outras crianças falam um pouco mais que a sua. Legal. Eu estou percebendo que as outras crianças, elas se socializam um pouco melhor. E aí, você pode até complementar dizendo o seguinte para a mãe ou para o pai, você pode dizer o seguinte, ó, eu até acho que não deve ser nada grave, mas que tal procurar um pediatra? Que tal procurar um fonoaudiólogo? Que tal procurar um neuropediatra? Porque daí você fez a tua parte, ou seja, você encaminhou essa criança para o especialista que, de fato, ele vai ser responsável pelo diagnóstico. Bacana, doutor. Quero agradecer a sua participação. Quero lembrar você que nos acompanha em todo o Brasil, siga o doutor Paulo aí nas redes sociais e na próxima quarta-feira estaremos juntos aqui novamente. Obrigado por essa dica de abordagem, com certeza aí vai ser de valia para muitas pessoas que estão nos assistindo. Obrigado, William. Que Deus abençoe a nossa jornada. Amém. É isso aí, gente. É um tema que nós precisamos ir amadurecendo. E olha, eu gostei demais dessa dica de abordagem do doutor, né? Olha, que tal? Vamos ver a questão da fala do seu filho com um fonoaudiólogo, com um pediatra, com um neuro. E aí nós vamos conseguindo entrar nesse universo dos pais. Porque também, de fato, não é fácil para um pai, para uma mãe, no primeiro momento, perceber que o seu filho tem um autismo. Tá bom, minha gente? Mas agora nós vamos para o boletim de notícias aqui no programa Tarde Boa, com a nossa equipe de jornalismo. Vamos lá. Boa tarde, William. Uma excelente quarta-feira a todos. Hoje eu trouxe para vocês uma iniciativa interessante. O programa Fiocruz Mulheres e Meninas na Ciência, da Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação, promove o evento Imersão no Verão 2025. Serão 5 dias de atividades, de 10 a 14 de fevereiro, destinadas a 200 estudantes do ensino médio da rede pública do Rio de Janeiro. A programação inclui a visitação das alunas aos laboratórios e espaços de pesquisa, acompanhadas por pesquisadoras da Fiocruz, que tornarão pública a rotina profissional. A ideia é despertar o interesse das meninas para a carreira nos campos da saúde e da ciência. O artista plástico Eduardo Cobra está em Curitiba para a produção de um dos maiores trabalhos da sua carreira. Mundialmente reconhecido pelas obras grandiosas e de impacto visual, ele está na capital paranaense para produzir Ciclos, trabalho realizado em 10 silos de uma fabricante de farinhas da cidade. São 5.000 metros quadrados e está sendo considerada a segunda maior obra do artista. O imenso trabalho visual vai ilustrar as 3 fases principais que simbolizam a transformação do trigo em pão, um processo que busca valorizar o trabalhador. A pintura faz parte das comemorações dos 75 anos dos Moinhos Anaconda. O artista tem obras em 5 continentes e, inclusive, Cobra quebrou recordes em tamanho de murais, incluindo o maior mural grafitado do mundo. O seu trabalho ganhou visibilidade internacional, com destaque para a obra O Beijo, em Nova York. E em Salvador, foi inaugurado o primeiro hospital exclusivo de cuidados paliativos 100% SUS no país. O Hospital Estadual Montserrat Cuidados Paliativos está em um prédio histórico da cidade e tem a proposta de acolher, através da arquitetura que traz paredes coloridas, iluminação natural e uma vista para o mar. Na concepção do projeto, nem só de medicamentos vive um paciente. Serão 70 leitos disponíveis, 2.000 atendimentos por mês, ambulatórios especializados e serviços voltados à telemedicina e pesquisa. A Política Nacional de Cuidados Paliativos completa 1 ano em maio. Eu volto no estúdio com você, William. Uma boa tarde para todos. É isso aí, minha gente. Tarde Boa, informação de qualidade aqui na TV Evangelizar, é no programa Tarde Boa. Quero convidar você a nos acompanhar no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Se inscreva no nosso canal do YouTube e fique por dentro de toda a nossa programação. Programa Tarde Boa, Vida em Foco, Bom Dia Evangelizar, Noite de Louvor, enfim, toda a nossa programação, conteúdo 24 horas de evangelização, levando essa mensagem de fé, de esperança, de amor e informação de qualidade. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre esporte. Voltamos já. O
programa Tarde Boa está de volta. Hoje, quarta-feira mariana. Já falamos sobre autismo, você já acompanhou aí as notícias. E agora nós vamos falar sobre esporte. Você pratica algum esporte? Joga uma bola, um futevôlei, futebol, futsal? Você pratica algum esporte? Gente, o esporte é importante para a nossa saúde, esporte é importante para a socialização, isso nós já sabemos. E quem conversa com a gente é o técnico Matheus Bueno, ele que vai conversar conosco direto de Campinas, São Paulo. Lembrando que ele foi técnico da seleção paulista Sub-14 no ano de 2022 e técnico da seleção do Chile na Copa do Mundo de 2024 nas categorias juvenil e profissional. Olá, Matheus, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar com vocês aqui, podendo falar um pouco de esporte, falar um pouquinho do nosso esporte tão em alta aí no Brasil, né? O beach tênis. Ô, Matheus, falando um pouco sobre o seu esporte, esse esporte ao qual você está inserido, você foi técnico da seleção paulista, também do Chile. Quais são os desafios nesse contexto, nesse universo dentro do seu esporte? O nosso desafio maior, né, é propagar o esporte, fazer com que ele venha crescendo cada vez mais e espalhando por todo o Brasil e mundo inteiro, né? Esse esporte, ele é praticado, lógico, óbvio, nas areias, né, ao ar livre, mas ele também pode ser praticado aí num espaço fechado, né? Isso. O beach tênis, ele é um esporte de raquete, né? E aí ele é praticado tanto na praia ou até mesmo em academias, né? Ele é um esporte muito semelhante ao tênis, né? Só que com jogado na areia. Ah, legal. E falou como que está esse contexto desse esporte aqui hoje no Brasil? Você tem percebido algum avanço? Tem países aí que estão bem mais à frente do nosso, do Brasil? Por exemplo, você foi técnico do Chile, como que você vê esse contexto de Brasil e outros países? A origem do beach tênis, ela é italiana, né? E só que agora o centro das atenções passaram-se para o Brasil, né? Então hoje o nosso esporte ele é muito praticado aqui no Brasil, né? Nós somos hoje uma potência, né? E é um esporte que vem crescendo cada vez mais em relação ao mundo, né? E tendo torneios mundiais e até mesmo campeonatos pan-americanos, Copa do Mundo, e aí numa contagem regressiva aí para que chegue até uma Olimpíadas. Quantos jogadores são no beach tênis e quantas rodadas? Olha só, nós temos a modalidade em dupla, né? E também tem a modalidade simples, que a gente chama, né? Que é o 1 contra 1, né? O torneio, ele varia um pouco em questão de rodadas por conta de chaveamento, né? Então, assim, existem alguns torneios que são um pouquinho maiores, existem uma certa quantidade de número dentro da chave, que a gente chama, né? Que é o sorteio para que ocorra a competição. Então, basicamente é isso. E quem quer dar início a esse esporte? Precisa já ter uma aptidão? Já pode ir dando ali os seus primeiros passos? Qual que é a dica que você deixa para essas pessoas? Quem quiser praticar o beach tênis, né? O esporte ele é incrível, né? Ele é super democrático, é muito fácil para aprender também. E é claro, se tiver uma atividade já um pouquinho próxima ao esporte, com raquete, acaba tendo um pouquinho mais de facilidade, mas assim, quem também não tem hábito algum com nenhum esporte, também pode vir relaxado que o esporte é muito gostoso e o aprendizado é rapidinho. Como que o esporte está sendo representado no mundo assim? Tem assim um grande nome hoje que tem levado assim muitos fãs, muitas das pessoas a quererem praticar o esporte? Como que você tem visto? Olha só, nós temos alguns grandes jogadores, né?
existe um ranking mundial, né? E aí nós temos grandes jogadores italianos como Capelletti, tem Gianotti, que é francês, Anthony Ramos, um espanhol, e aqui no Brasil nós temos grandes nomes também, né, que estão figurando aí entre os 10 melhores jogadores do mundo, que é o André Baran, né, e Daniel Mola, Hugo Russo. Então, assim, o esporte vem numa crescente muito legal, com bons atletas e despertando curiosidade aí e interesse de todos. Matheus, você possa deixar a sua mensagem final e também de incentivo para tantas pessoas que estão aí, de repente, vivendo uma vida ociosa e que a importância de praticar o esporte, lógico, aí você pode puxar um pouquinho a sardinha aí pro teu lado. O esporte, ele é magnífico, né? O esporte em geral, né? Eu como praticante de atividade física, e o que eu deixo aí é que venham participar do beach tênis em especial, né? Que é um esporte muito democrático, o pai joga com filho, com esposa, avós, assim, independente do nível que você queira alcançar, né? Eu acho que vale muito a pena participar do beach tênis, e claro, participar de esporte aí, que é o mais importante para a saúde. Valeu, Matheus, muito obrigado. É isso aí, gente, uma mensagem de incentivo para a prática do esporte. O esporte é muito importante, né? Eu, hoje, trazendo um pouco para a minha realidade, meu filho, ele faz natação, né? E eu sei da importância. A gente vai ali vendo onde que o filho vai se adaptar, aonde que o filho vai se sair melhor, mas a importância de praticar o esporte. Para muitos é o futebol de campo, é o futsal, para outros é o vôlei, é o basquete, é o beach tênis, enfim, importante. Outro dia, uma pessoa, né, um professor já dizia assim: esporte é vida. Esporte é vida, minha gente. Vamos praticar o esporte. Mas agora nós vamos para o quadro em alta. Vamos ver o que está em alta. O que está em alta, William? O que está em alta, William? Vamos ver o que a nossa equipe preparou para você. Veja aí. Vamos ao nosso Tá em Alta de hoje. Começamos pela inteligência artificial. Olha só, fica tranquilo, porque não seremos substituídos por ela, mas sim por quem souber usá-la melhor. Essa frase tem ecoado nas principais conferências de tecnologia e inovação. O desenvolvimento dessa tecnologia será fundamental para profissionais de alto desempenho, até porque, à medida que os usuários se tornam mais experientes, desenvolvem melhor as capacidades e aplicações das ferramentas. Nas empresas, as dinâmicas e trajetórias das carreiras já estão dando sinais de novos rumos. E já que estamos falando de profissional, trazemos o mercado de trabalho, que está em constante transformação. Enquanto novas profissões surgem impulsionadas por avanços tecnológicos e mudanças sociais, carreiras tradicionais continuam firmes, demonstrando que há espaço para todos os perfis, como a enfermagem, engenharia de software, psicologia e marketing digital. Lembrando que ter um diploma de graduação ainda é um diferencial competitivo importante. Vamos agora falar de moda. As principais tendências para este verão de 2025 trazem a ideia de influenciar e encantar. A presença do xadrez nas estampas está em alta, focando mais na personalidade do que propriamente na estação do ano. Vem ainda com esta ideia de ser quem você é e que a moda precisa ser um pouco bagunçada. E para finalizar, vamos às viagens, porque neste ano as montanhas vão virar o destino preferido de muita gente, preenchendo o roteiro de viagem das gerações Z e X. Além de pesquisar os cenários em si, as pessoas vão procurar atividades para viver a vida nas alturas. Dessa vez, a praia tirou férias desse roteiro. Estamos de volta, você acompanhou um pouco o que está em alta. Gente, antes de terminar o nosso programa, eu quero lembrar você a importância. Muito obrigado por você estar aí do outro lado, fazer parte da família Evangelizar. Nós temos um desafio aí pela frente, que é construir a terra prometida. Mas além de construir a terra prometida, nós precisamos já cuidar daquilo que é nosso, daquilo que já está aqui. Estou falando da TV Evangelizar. Então, nesse mês de fevereiro, faça a sua contribuição. Pode abrir no aplicativo do seu banco, apontar para a TV.
QR Code ou anotar nossa chave Pix, tv@evangelizarepreciso.com. Seja fiel, nos ajude. Nesse ano de 2025 nós queremos avançar, nós queremos ir para águas mais profundas, queremos chegar em lugares que nós ainda não conseguimos chegar. Quando eu falo de lugares, a melhor palavra é queremos chegar em corações, queremos chegar em famílias que necessitam essa mensagem de fé, de esperança. Estamos no jubileu falando sobre esperança, mas também informação de qualidade, entretenimento. Queremos levar essa forma de viver uma vida, digamos assim, mais leve, mais tranquila com Deus. Então, seja fiel, nos ajude a continuar na evangelização, tá bom? Vamos terminando o programa Tarde Boa, vou ficando por aqui e lembrando que amanhã é quinta-feira eucarística na TV Evangelizar, mas eu aguardo por você aqui no programa Tarde Boa. Tchau!